A gente já fez várias apresentações, né? Sim. Apresentação, o povo já está de cabeça cheia de apresentação. Então, eu realmente estou aqui para tirar dúvidas de vocês. A gente pode acessar aqui o sistema, de treinamento, dar uma olhadinha. Então, realmente, pessoal, quero que vocês perguntem, porque, aula por aula nós temos muitas, né? Então, nós estamos na época de preencher aí o DFD, de colocar as demandas, e eu quero saber de vocês o que que vocês têm de dúvida. Tá todo mundo aqui? Tá todo mundo na mesma página? Tem alguém com alguma dúvida? "Ai, cheguei hoje, nunca vi um DFD na vida". E aí é isso, a gente vai fazer uma coisa dinâmica. Nós não estamos aqui para encher vocês de conteúdo e vocês ficarem, tipo, tá? Então essa é a ideia, é que a gente tenha dúvidas. Então, preciso de vocês. Hoje é um bate-papo. Boa tarde. Gostaria de saber se durante o mês de maio podemos incluir DFD, visto que a consolidação é na primeira quinzena de junho. Oi, Luciana, boa tarde. Então, como que acontece? O seu órgão, ele tem uma metodologia de funcionar, tá certo? Até o prazo de envio do setor de contratações, ele pode eventualmente, como que diz, como critério de exceção, receber um ou outro DFD, mas isso depende da gestão do seu órgão. Tem órgão que é criterioso, ele coloca ali 15 de maio, pronto, resolvido, ele não recebe. Tem órgão que até o prazo de envio dele, porque o que que vai acontecer agora? Do dia 15 de maio até o período de junho, eles vão fazer a revisão do que chegou. Na verdade, eles já estão fazendo. Desde quando começaram a chegar os primeiros DFDs, o setor de contratações normalmente já vai olhando o que está chegando, como que é que está esse DFD. Então, ele já vai pedindo para corrigir, entendeu? Então, assim, depende muito do seu setor de contratações. O sistema, ele não bloqueia o envio, mas o seu setor de contratações pode deliberadamente, né, devolver os que chegaram após o prazo e dizer: olha, você mandou após o prazo, então nós não vamos receber. E aí você não vai poder reclamar porque passou do prazo, entendeu? Então é bom que você veja internamente como que está funcionando no seu órgão, tudo bem? Mas não há uma limitação do sistema, apenas uma organização interna do seu órgão. Belezinha? Vamos lá. Estamos começando a ter perguntas. Aí, galera, vamos perguntar. Boa tarde. Como cancelar um DFD elaborado em 2024 para o PCA de 2025? Maria A. da Silva Dias. Maria, vai depender se essa contratação que está no PCA de 2025, se ela já foi para execução. Então, a gente teve um tirar dúvidas que falava sobre a devolução da contratação, tá? O que que você pode fazer? Se essa contratação ela não foi para execução ainda do PCA 2025, você pode devolver essa contratação e fazer os passos contrários até que o seu DFD seja devolvido para a área requisitante e aí a área requisitante exclui esse DFD, tá certo? Então, se esse DFD não for mais necessário, se essa contratação não for mais necessária, você vai fazer esses passos ao contrário. E aí a gente tem uma oficina que foi um tira-dúvidas que nós fizemos, que a gente mostrou direitinho como que faz para devolver uma contratação que já está lá para a execução, que ela já foi aprovada no PCA, certo? Aí depois não sei se a Paty consegue colocar para a gente aí o link, Paty. Tá, eu Ou, vou olhar aqui ou sim. talvez, Paty, sabe o que você podia fazer? Mostrar, às vezes a gente pode ter aqui alguém que não conhece a página do Compras e aonde vê esses materiais de apoio.
Tá. Quer que eu mostre já? Você quer que a gente Mostra, conduza dessa forma mostra. agora? Aham. Então tá bom. É até bom que a gente estava comentando também no comecinho sobre a parte de legislação, né? A gente compartilhar isso também. Então, aqui, ó, a gente está no compras.sp.gov.br, tá? Que é o endereço aqui. Então, na aba aqui, ó, capacitação, a gente tem até uma outra ramificação que é pílulas, depois a gente também pode mostrar. Mas aqui, ó, em fluxo das contratações, clicando nessa opção, vai abrir aqui o fluxo, vou dar um zoom só para facilitar, né? Então, qual que é a dinâmica aqui desse fluxo? É justamente a gente navegar e, conforme o tema de interesse, clicar para poder ser expandida, né? Ficar disponível todas as iniciativas, ficarem disponíveis todas as iniciativas de capacitação para aquele tema. Então, para esse caso, ó, se a gente clicar em PCA, então a gente tem aqui, ó, tira dúvidas, o que a Vanessa está mencionando, a gente fez esse tira dúvidas aqui do PCA, né, que foi agora em abril, que mostrou também um pouco essa parte, juntamente com a apresentação que ela compartilhou conosco, né. Teve no começo do ano, que era como dar uma baixa numa contratação no PGC, também, acho que você chegou a falar também sobre uma possível devolução sobre isso. Teve, em outubro, teve o Tira Dúvidas sobre a revisão e alteração do PCA, que também foi abordada essa questão, tá? E aqui os demais conteúdos estão aqui disponíveis. É. E aqui estão. Esse primeiro aí que a Paty mostrou é o que a gente fez a apresentação direitinho, que tem tudo, né, Paty? Coloca lá Uhum, como que devolve, tem um passo a passo direitinho, e aí uhum. lá vai ter como é que você faz para poder devolver, tá? Tem um Então, materialzinho aqui, tá bem, bem legal, bem didático mesmo. Vou colocar no chat aqui, tá? O link para ficar mais fácil, mas a gente disponibiliza aqui. E aí, rapidinho, vou só mostrar aqui na parte de legislação, né? Que a gente estava comentando decreto estadual, não sei o quê. Então, acho que todos vocês já devem ter navegado, mas vou aproveitando a oportunidade aí para os que não conhecem ainda essa aba do nosso portal. Então, aqui a gente traz toda a parte legal, normativa para a Lei 14, né? Então, aqui a gente distribui, ficam aqui os cards referentes às últimas 4 publicações sinalizadas. Aqui toda a parte legal também dividida por essa hierarquia normativa. E aqui embaixo tem uma divisão bem bacana, assim, que dá para visualizar o que já foi publicado aqui para o Estado de São Paulo, o que está sendo que está em elaboração e os próximos atos. Então, se a gente navegar aqui, ó, por exemplo, dá para a gente ver aqui o plano, o PCA, o decreto referente ao PCA, né? E seguindo aqui dá para ver as outras informações também, ó, sobre categoria de luxo, bens e serviços de luxo, ETP, e assim vamos. Tá bom? Obrigada. ai, ótimo, Paty, muito obrigada. Tem uma pergunta aqui muito interessante, que é o seguinte. Peraí, deixa eu. A ata de registro de preços, que vence, por exemplo, em maio de 2026. A intenção é iniciar um novo em junho. Na demanda, quantidade de valores estimados seriam para os próximos 12 meses? Sim, você vai fazer para os 12 meses, e aí sempre você vai ter que fazer no seu PCA essa estimativa que vai pegar assim, como que vai ser? O seu PCA, ele tem que prever só o do ano seguinte. E aí vai quebrar um pouco, porque você vai ter que prever 6 meses no PCA de 2026 e 6 meses no PCA de 2027, né? Então, como que a gente fez quando eu trabalhava no Instituto? A gente tentou, depois de um certo tempo fazendo, né, o PCA, colocar todos os registros de preços para rodar em janeiro. Primeiro, porque janeiro é um mês que não tem muita licitação. Então, a equipe de compras, ela ficava com os registros de preço sempre para o início do ano. Então, isso funcionou muito bem. Assim, não estou falando que tem que ser assim, tá? Estou contando para vocês uma experiência que eu tive lá no órgão que eu trabalhava. Com o PCA, a gente percebeu o quê? Que aquelas compras que eram compras, contratações diretas, mesmo que a gente ia fazer depois de contratação imediata, a gente deixou mais para o meio do ano. E esses registros de preço a gente foi adequando para poder colocar eles para janeiro e fevereiro, que era o período que não tinha orçamento.
Então, como não tinha orçamento, a equipe ficava ociosa, porque ela acabava não fazendo muita licitação. E aí a gente foi trazendo as datas de registro de preço para janeiro, entendeu? Então, como o período é de um ano, você pode fazer e tentar conversar com a sua administração, para quando for mais ou menos em novembro, você tentar já startar o processo para começar em janeiro e licitar. E aí você ficaria com 2 registros de preço, utilizando o menor preço, entendeu? Até conseguir igualar e fazer, e ficar só com um registro de preço. É uma sugestão, entendeu? É uma sugestão, assim, a gente conseguiu fazer isso na época. Ou então ver a quantidade que falta entre junho e dezembro e tenta fazer a contratação e depois parte para o registro de preço, assim, não sei, assim, conversar internamente no seu órgão para ver se vocês conseguem. Também é uma solução, mas senão você tem que prever o que falta para 2026, então vai colocar lá junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. E aí no PCA de 2027 você coloca os quantitativos de 2027, tá? Tem que dividir. Boa tarde. Boa tarde. Acabei de assumir a comissão de planejamento, estou com uma dúvida em relação às alterações do PCA. Quando o requisitante não conseguiu atender o prazo de contratação do DFD, precisamos despublicar o DFD e alterar ou não precisa alterar a data se estiver sendo contratado? Nossa, não entendi muito bem essa pergunta. Em que momento, Marcelo? Acabei de começar, tal, quando o requisitante não conseguiu atender o prazo de contratação do DFD. É porque o prazo de contratação, ele não é do DFD. O prazo de contratação, ele é da contratação, porque vários DFDs formam uma contratação, exceto se esse aí seu, ele é uma contratação proveniente de um só Ele, DFD. ele fez um ajuste aqui, tá? Ele falou, não é DFD, existe uma estimativa de contratação, não é prazo. Uma estimativa de contratação, entendi. Aí você, na hora que colocou na contratação, contratou menos, é isso? Teve itens desertos, fracassados, seria isso? O requisitante Hum, não enviou a tempo, requisitante enviou não com enviou. atraso. Entendi. Aí você não conseguiu colocar no mesmo processo. Tipo assim, você pegou na hora de colocar no processo, você não conseguiu colocar essa demanda desse requisitante. Igual a pessoa que perguntou se poderia enviar depois do dia 15 do dia 15 de maio, por exemplo, o DFD, né? Porque aí é isso que acontece, tá vendo? Por exemplo, você fechou a contratação, mandou, aprovou no PCA. Se você ainda não tiver feito essa contratação, se essa contratação não estiver sendo executada, você pode devolver o PCA e adicionar esse DFD. Senão, você forma uma nova contratação com esse DFD e lá na frente você junta as contratações. Também não tem problema. Ele Você coloca. mencionou assim, desculpa, viu? Não, por favor. Posso complementar o que ele pensou aqui, ó, o requisitante planejou contratar em março de 2025, mas até agora não veio o processo para andar com a contratação. Deve ser feito Hum, em setembro de 2025. Entendi. Aí, Marcelo, o que que vai acontecer? Ele planejou para março. Lembra que a gente vai ter uma oficina sobre isso, tá? Mas lembra que em junho começa o relatório de riscos? Em junho, ou seja, daqui a 28 dias? Não, 28 não, 18, né? Nós estamos dia 12. Daqui a 18 dias, você começa a fazer. É junho ou julho o relatório, meu Deus, agora eu tenho que conferir aqui. Vamos Acho que olhar é. no Deixa eu ver aqui, eu tô com ele aqui decreto. na mão. Julho, É julho, né? A Leslie está dando uma cola para nós aí, que é julho.
Então, aí o que vai acontecer? O artigo 19, se eu não me engano, se minha memória não me falha, ele fala sobre esses relatórios de risco. E aí, lá fala que a partir de julho, artigo 18, desculpa, fala que a partir de julho do ano da execução, os relatórios de risco vão ser elaborados. Então, você vai elaborar esse relatório de riscos e vai dizer, olha, essa contratação estava prevista para março e ela está atrasada tantos dias. Aí, não sei se vocês vão lembrar que na minha apresentação eu até fiz uma continha de padeiro mesmo. Eu uso calculadora de contas de contador de dias do Google mesmo. Coloca lá o dia que estava previsto para chegar, coloca o dia do dia 1º de julho, primeiro dia útil de julho, faz as contas e manda no relatório. E aí a autoridade competente vai tomar a decisão. E ela pega o valor que estava decidido para esse processo, passa para outro processo. Se ela vai entrar em contato com o setor ou pedir para você entrar em contato com o setor para que seja resolvido, entendeu? Mas é isso, o relatório de riscos vai servir para isso, para impulsionar, porque o setor de contratações ele vai impulsionar, se você é um setor de planejamento e vinculado ao setor de contratações, você vai poder ajudá-los a elaborar esse relatório, entendeu? Mas, por enquanto, não tem muito o que fazer, é só esperar mesmo. Tá certo? Ajudei? Respondi? Ele te agradeceu. Tá bom. Beleza. Aí, vamos para a próxima. Boa tarde. Qual o prazo de envio para os DFDs? Eu vou colar aqui um, um negócio que eu tinha feito na apresentação, que fala aí o prazo de envio para os DFDs, para os processos de contratação e o prazo da autoridade competente, tá bom? Tem tudo aí direitinho. Aí já fica, vocês já podem salvar aí, estava na apresentação do primeiro dia lá da nossa oficina, quando a gente falou sobre o PCA, tá bom? E aí, qualquer dúvida, vocês já têm aí os prazos que tratam não só dos DFB, como das contratações, como da aprovação da autoridade competente do PCA no PNCP. Angélica, que perguntou, gente, hoje tá ótimo, tá aparecendo todos os nomes para mim, Tati. Então, para mim também. Eu até achei que eu que tinha descoberto a América, mas você descobriu junto comigo, então. Caramba, estou me Para mim sentindo também assim tá. privilegiada. É. Boa tarde. Pode alterar o objeto do DFD elaborado em 2024 do PCA 2025? É o mesmo que eu falei, que eu expliquei para o colega que perguntou sobre a questão de devolver o DFD. Lembra que eu acabei de falar que a Paty até mostrou a capa, o nosso site do compras.sp.gov.br? Na oficina última que nós tivemos, do Tirar Dúvidas, tem lá explicando como é que se devolve o DFD. Se a contratação não tiver sido iniciada, não tiver sido iniciada a sua execução, é possível a devolução dessa contratação, tá? Então, vocês vão poder devolver essa contratação, vão ir fazendo um caminho ao contrário. Sabe aquela coisa quando você vai caminhar na roça, você vai deixando um montinho para você voltar do lado do mesmo caminho? É mais ou menos o DFD, é mais ou menos o caminho do PGC. Tudo que você faz é o mesmo caminho de volta. Por onde você vai, é o mesmo caminho por onde você volta até chegar no setor requisitante. Então, você vai passar, vai devolver, de onde era lá o setor de. Ai, esqueci agora, gente, minha memória, pera lá. Que é o. Eu esqueci o nomezinho da da coisinha ali em cima. Espera aí que eu vou olhar aqui. Um é o setor requisitante, aqui, formação do PCA. Vai ficar na formação do PCA, aí lá na formação do PCA você vai excluir o seu DFD, aí vai voltar para a consolidação das demandas. Na consolidação das demandas você vai devolver o DFD e ele vai para a elaboração dos DFDs. Aí lá você faz a alteração que você precisa, tá? Se for alteração, ou se for no caso do colega que ele queria excluir, exclui o DFD.
Se a contratação só tinha aquele DFD, você pode excluir a contratação também, para ela não ficar ali sujando a sua base. Beleza? Vamos lá. Angélica, qual o prazo? A Mi já tinha mandado aqui o decreto. No caso do DFD não realizado em 24 ou em 25, se não for utilizado ou foi alterada a definição da necessidade, pode simplesmente excluir? Não. É assim, ó. Quando chegar agora, no final de 2025, esses que estão em atraso, igual o nosso colega comentou, esses que está demorando para chegar, ou no final do ano, você vai ter no relatório de riscos, você vai ter que justificar também aqueles que não foram executados, tá? E aí, o que que vai acontecer? Lá no artigo 18, parágrafo 3º. Ao final do ano de vigência do plano de contratações anual, as contratações planejadas e não realizadas, vou colocar aqui para vocês verem. Vamos ler juntos, tá? Peguei aqui a apresentação que eu tinha de quando eu fiz o dia 1, lá do nosso planejamento, tá? Então, tá aqui, ó. Ao final do ano de vigência do plano de contratações anual, as contratações planejadas e não realizadas serão justificadas quanto aos motivos da sua não consecução e, se permanecerem necessárias, serão incorporadas ao plano de contratações referentes ao ano subsequente. Então, se essa contratação que vocês não fizeram, ela ainda permanecer necessária, ela vai ser incorporada ao PGC 2026, entendeu? Aí aqui, ó, deixa eu só subir para cá para vocês verem. Isso aqui que eu estava falando para o colega, ó. Aqui. A partir de julho do ano de execução, né? Os setores de contratações elaborarão relatório de risco referente à provável não efetivação da contratação de itens constantes do plano de contratações anual, até o término daquele exercício. E aí eu tinha dado alguns exemplos, isso aqui está no primeiro dia de apresentação lá, tá? Vocês podem ver. Então, por exemplo, no caso dele, vamos supor aqui, ó, 24 de março, que ele falou que era o mês de março, mais ou menos, né? Quando ele pegar o primeiro dia útil de julho, já vai estar com 99 dias de atraso. Aí ele vai mandar para a autoridade competente. Aí em setembro a mesma coisa, em novembro já não dá mais tempo. Por exemplo, esse processo aqui era materiais elétricos, então já estava com 244 dias de atraso. E aí ele fala aqui, ó, da frequência mínima do relatório e que será encaminhado à autoridade máxima do órgão ou a quem as normas da organização administrativa indicarem para adoção das medidas corretivas pertinentes. Tá certo? Então, isso tudo está lá no decreto. Vocês podem passar o olho, dar uma olhadinha lá, mas é o que deve ser feito com as contratações que estiverem em atraso e com as contratações que, porventura, não forem concluídas até o final desse ano. Tá certo? Acho que estou muito atrasada. Eu estou voltando aqui, ó. Contratações. Você tá... Não, tá, Tô, tá né? bem, tá bem. Mas eu já me perdi. Tá, Ó, no caso é da aqui Daniela, tá? Em cada DFD, o ideal é colocar cada classe dos itens de materiais, sem ser apenas uma classe genérica, às 14 e 18, tá? no caso, tá. 14, 18. Tá. Boa tarde. Em cada DFD, ideal colocar cada classe dos itens, é porque a classe, gente, ela é uma classe mais genérica mesmo. Então, eu acho que é um pouco difícil vocês acharem uma classe assim mais direcionada. O que vocês podem fazer para deixar uma coisa menos ampla, um pouco mais direcionada, é pôr o PDM. Porque aí vocês conseguem deixar amplo sem deixar tão amplo, entende? Então, por exemplo, vamos supor que vocês querem colocar artigos para escritório. E aí,
no momento que vocês querem colocar artigo para escritório, vocês estão em dúvida se vocês realmente querem colocar lá em artigo para escritório, vamos supor, vocês querem colocar, quer ver? Deixa eu abrir aqui para mostrar para vocês. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Aqui, vou limpar esse filtro aqui. Artigos para escritório. Vou colocar ele aqui. Ok. Ó, compartilhar aqui com vocês. Aqui, pegar isso aqui como exemplo, tá? Aqui, ó, artigo para escritório, se eu for selecionar essa classe, eu tenho 148 classes. Não rola um zoom aí, não? Rola. Melhorou? Opa, obrigada. Aí, vamos supor que eu pego dentro do artigo para escritório aqui, deixa eu organizar aqui por de A a Z. Beleza. Aí, eu vou ver o seguinte, ó. Eu tenho dentro da classe para escritório, aqui são os PDMs. Aí eu tenho bibliocanto, eu tenho caderno, eu tenho capa de agenda, eu tenho corretivo líquido. Então, eu tenho dentro de artigos para escritório, eu tenho alguns PDMs que ainda não me dizem que eu quero, por exemplo, um estojo preto, com zíper, com florzinha, com negócio escrito na frente, nananana. Eu não tenho que entrar naquele item, mas eu posso dizer que eu quero o estojo. Eu posso dizer que eu quero ficha pautada, etiqueta autoadesiva, entendeu? Giz de cera. Então, se vocês tiverem vontade de descrever um pouco melhor, vocês podem descer a nível de PDM. É permitido. Só que isso traz um pouco de complexidade para vocês lançarem. Vocês podem chegar e lançar artigo para escritório, R$ 10.000. E aí vocês podem ter 1 milhão de artigos para escritório. Ah, Vanessa, mas aí quando a gente vai lançar depois, nossa, é tão difícil da gente fazer, dá tanto trabalho depois que a gente prefere tentar fazer um pouco menos amplo. Aí vocês podem descer a nível de PDM. Porque vocês não precisam colocar quantidade e não precisam colocar o valor unitário, vocês podem colocar só o valor total. E aí no PDM vocês têm assim, ó, tá vendo? Regra comum, visor, transferidor. Então vocês podem dentro do PDM, vocês podem colocar o valor por PDM. Então, por exemplo, para material, para artigo para escritório, são esses os PDMs. Se você colocar caneta esferográfica, dentro de caneta esferográfica, você tem 198 tipos de caneta esferográfica. Aí é só quando for o PRECON. Aí você vai colocar no termo de referência, entendeu? Então, é uma forma de você, dentro da classe, descer até mais um nível, que seria o nível de PDM. Não sei Que a se eu gente aqui respondi. chamava de material, né? A gente chamava era grupo, classe, material e item. Então, PDM corresponde ao material do catálogo CA físico. Acho que respondeu, sim. Bacana. É padrão descritivo de material, né? Que é a Padrão, sigla. padrão descritivo de material. Boa tarde, beleza. Se uma contratação possui vários DFDs, mas nem todos serão executados, é melhor fragmentar em mais contratações com poucos DFDs para evitar problemas de baixa ou na baixa da contratação? Ou pode dar baixa na contratação sem que todos os DFDs tenham sido realizados? Letícia, então, depende em que estágio você está. Se você estiver num estágio que seja tranquilo, você devolver a contratação e fazer esse fragmento e colocar os DFDs, dar acesso que é de César, perfeito, pode fazer. Agora, se isso for trazer para você um ônus muito grande, ou se a sua contratação já foi iniciada a execução, você pode dar baixa nessa contratação e os DFDs que não foram utilizados, você cria uma contratação a partir do novo divulgação de compras, pega esses DFDs, coloca eles como anexos e explica. Olha, essa contratação é para complementar a contratação XPTO, que usou os DFDs tal, 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 tal,
e que ficou faltando os DFDs, tal, 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 tal. Então, eu estou usando essa contratação para fazer isso, para complementar. Você pode fazer quantas contratações forem necessárias para dar fim naquela contratação inicial, entendeu? Então, depende muito de que momento você está. Se você está no momento que dá para devolver de boa, devolve e corrige, mas que isso sirva de lição aprendida para que no próximo ano você já faça a contratação de acordo com o DFD e faça quantas contratações forem necessárias antes de chegar nesse momento pós-aprovação, tá certo? E aí você consiga fazer cada contratação e entender que cada linha do seu PCA, cada contratação daquela é um item do seu PCA. Então, os DFDs que formam aquela contratação, eles vão refletir numa contratação, que pode ser um pregão, que pode ser uma concorrência, que pode ser um credenciamento, que pode ser uma dispensa, que pode ser, enfim, mas aquela linha, aquela contrataçãozinha ali, aquela linha, ela reflete em um tipo de contratação. Então, se você colocar, por exemplo, material de escritório e lanche escolar numa mesma contratação, não orna. Você não vai comprar junto, entendeu? Então, quando você está fazendo o seu PCA, você precisa ter em mente que aquela contratação, ela vai virar uma contratação. A depender do ETP, qual tipo de contratação a gente vai descobrir. Mas colocar lixo hospitalar, lixeiro hospitalar e serviço de chaveiro, não vai dar, entendeu? Então, é importante que você tenha em mente isso. Tudo bem? Belezinha? Qualquer coisa me fala aí, hein, Paty, que você está me avisando. Ah, escreveu Entendi, eu não sei se foi a Letícia mesmo que escreveu Entendi, mas bora lá, bora seguir. Eu tenho um possível DFD para 2026, mas só terei um posicionamento melhor por volta de setembro. Poderei incluir esse DFD na revisão em novembro? Sim, pode. Pode. Agora, sim, esse seu posicionamento, ele se refere ao quê? Por quê? Porque você está dando indícios para a formação da LOA. Então, você me diz o seguinte, ó, eu só terei um posicionamento se você vai poder comprar, se você vai receber um dinheiro, se esse dinheiro é um dinheiro extra, porque se você estiver falando para mim assim, eu tenho um possível DFD de R$ 500, eu posso incluir ele em setembro? Pode. Agora, eu tenho um possível DFD de R$ 1 milhão, eu posso incluir ele em setembro? Não, não sei, acho melhor incluir ele agora. Aí, se em setembro você tiver que tirar, aí você vê, entendeu? Tudo depende, assim, é um campo muito minado esse aqui para responder, entendeu? Então, depende, assim, o que eu entendo? E agora, depois de aprovado, isso vai subsidiar a pré-lei orçamentária, né? A lei orçamentária que ainda vai para votação. Vai lá, vai para votação, não sei o quê. Quando for em setembro, vai ter um pré-projeto. Aí em setembro, outubro, novembro, né? É de 15 de outubro a 15 de novembro, 15 de setembro a 15 de novembro. Acho que é 15 de setembro a 15 de novembro, né? Que a gente Eu altera. acho que é 15 de outubro a 15 de novembro. Tem um trem que eu não gosto de fazer, é decorar. A gente olha aqui. É... É isso mesmo, de 15 de outubro a 15 de novembro. 15 de outubro a 15 de novembro. Nesse período, que é o período da adequação à proposta orçamentária, você vai ter o valor. E aí, se você tem que sinalizar, se é um valor grande, você tem que sinalizar, é importante que ele esteja, né? E se nesse momento a organização decidir que esse valor não é um valor que vai ser necessário, aí vocês retiram, entendeu? Então, a minha sugestão, assim, converse com o gestor do seu órgão e veja com ele, fala, olha, eu preciso sinalizar isso no PCA. É melhor que eu sinalize logo, porque corre o risco de quando você sinalizar em 15 de outubro, não ter mais como inserir na LOA, porque já é algo que já está em momento de revisão, tá certo?
Então, acho que é importante estar em comunicação com o financeiro do seu órgão, com o gestor do seu órgão, porque tudo depende do valor. Se a gente estiver falando de um valor muito baixo, tudo bem, mas se estiver falando de um valor significativo, é importante essa conversa aí interna, tá certo? Boa tarde. Contratações do tipo convênio que não geram gasto para o conveniado, eles precisam constar no DFD, no DF. Convênio que não geram gastos para o conveniado. Não sei. Convênio. É porque convênio não é uma contratação, né? Convênio é um convênio. Você vai fazer um convênio com uma instituição para ter uma troca. É o que eu entendo, né? Você não vai fazer um convênio para. Um convênio é tipo um acordo entre duas instituições. Você vai fazer um convênio, ele vai te dar algo, você vai dar algo em troca para ele, e o convênio vai ser celebrado. Só confirma para mim. Então, não, o PCA, ele é contratação. Contratação de materiais de consumo, de materiais permanentes, de bens intangíveis. São coisas que você vai gerar empenho, que você vai fomentar o mercado, que você vai passar para o mercado intenções de fornecimento, de compra. Então, assim, convênio para mim não seria esse tipo de contratação. Não vejo como isso. Beleza? Se for algum tipo de outro instrumento, você pode me falar. Mas eu entendo realmente que seja um acordo entre instituições, tá? Como dar baixa uma contratação que não foi realizada dentro do exercício planejado? Alex, a gente ainda não tem uma contratação nesse, porque o PCA de 2023 não foi obrigatório, então de 2024 não foi, não era um PCA assim. Agora em 2025 ainda não teve uma situação dessa. Explique melhor a sua pergunta, por favor. Tá? Boa tarde. Relatório de risco estará disponível no Compras? Não. Compras não tem. Por meio de mapeamento ou é um relatório interno, elaborado por cada. Sim, é um relatório interno. Eu não sei se a SEGES vai colocar alguma resolução, alguma coisa, tá? Não foi decidido aqui ainda, mas não tem, Compras não tem. Boa tarde a todos. Com relação aos contratos que irão dar sequência no ano que vem, a necessidade de colocar no PCA é colocar somente contratos novos ou os que estão em andamento. Sidney, eu entendo que você esteja falando de prorrogação contratual, né? Então, a prorrogação contratual não é indicado colocar, tá? Por quê? Porque quem informa a prorrogação contratual é o seu setor de finanças, porque ele prevê lá os valores necessários para essas prorrogações, tudo bem? Então, são só as novas contratações. Aí, tem gente que fala assim, mas eu vou colocar. Então, assim, não é uma proibição, é uma indicação da SEGES, né, como órgão central, de que não faz sentido você colocar uma prorrogação, porque você está fomentando o mercado e está dizendo ao mercado que você vai contratar algo que você não vai. Você vai colocar lá, nossa, tem um contrato aqui de serviço de mão de obra, de cooperagem, por exemplo. Aí você coloca lá, 1 milhão. Aí o pessoal vai ficar, nossa, vai ter contratação lá no órgão do Sidney e tal. Mas não é prorrogação contratual, entendeu? Então, o ideal é que você coloque apenas quando você for contratar. Por quê? Porque um dos objetivos do PCA lá no artigo 5º é fomentar o mercado fornecedor, entendeu?
Então, você vai estar fomentando o mercado fornecedor de uma coisa que não vai ser contratada. Então, você está indo contra os objetivos do decreto. Entendeu? Por isso. Mas é uma boa prática, tá? Não colocar. E deixar com que o setor financeiro do seu órgão informe a LOA sobre essa necessidade de prorrogação contratual. Beleza? Boa tarde. Se não for executar uma contratação nesse exercício, fazemos relatório de riscos, encaminhamos para a autoridade devolve para a área requisitante cancelar. Na verdade, a autoridade vai decidir se permanece com essa contratação e coloca no PCA do ano subsequente ou se essa contratação não é mais interessante, tá certo? E aí, sim, se não for mais interessante, cancela. Se ela for interessante, renova-se todos os dados e passa para o ano subsequente. Beleza? Ao final do ano de vigência do plano de contratações anual, as contratações planejadas e não realizadas serão justificadas quanto aos motivos da sua não consecução. E se permanecerem necessários, serão comparados. Ah, alguém respondeu. Obrigada. Deixa eu ver quem foi que respondeu. Foi o Alex. Muito obrigada, Alex. O Alex respondeu a Roseli. Agradeço a resposta anterior. Tenho mais uma pergunta. Tivemos problemas em divulgar as contratações no PNCP, pois realizamos as contratações com diversos DFDs. É possível desvincular DFDs dessas contratações mesmo após a aprovação da autoridade competente? Angélica, é a mesma resposta, tá? Se a sua contratação não tiver começado a execução, você pode sim devolver a contratação e desvincular os DFDs, fazer quantas contratações forem necessárias, tá bom? E tá tudo na oficina que nós fizemos, que a Paty mostrou, beleza? Boa tarde. A incorporação de contratações não realizadas no exercício atual para o PCA do ano seguinte é automática? Não. Precisamos lançar novos DFDs? Sim. O usuário desconhecido, quem será? 1429, hein, Paty? Estou com problema para o lançamento do DFD de 2026. Ao enviar a aprovação, ele aparece que a mensagem que está sendo enviada fora do prazo, conforme print. O prazo fixado é até 15 de maio. Ah, é porque é assim, ó, vamos lá. Nós usamos o sistema do governo federal, certo? E o prazo do governo federal foi até 30 de abril, se eu não me engano. Não lembro de cabeça. Então, como nós usamos o sistema do governo federal, o governo federal ainda não tem, embora eu gostaria muito que já tivesse, mas ainda não tem um sisteminha lá por trás para colocar as datas de acordo com o ente. Porque, assim, nós somos 27 estados, né? E 567 municípios, se eu não me engano. E aí, o que acontece? O que o governo tinha que ter? Um, um, uma tabela com os estados e municípios para que cada ente colocasse o seu prazo. E aí não teria essa mensagem de erro. Por quê? Porque o prazo da União não é o mesmo, por exemplo, do Estado de São Paulo, que não é o mesmo do Rio, que não é o mesmo de Minas, que não é o mesmo. Porque cada um tem a sua época de elaboração da LOA. Tá certo? A Câmara dos Deputados, por exemplo, o prazo deles acho que é julho para mandar. Junho ou julho dos DFDs. Então, cada ente, cada poder tem seu prazo. Então, o nosso prazo não é o mesmo da União. Essa mensagem você pode ignorar e na justificativa você pode colocar que o prazo de envio está de acordo com o decreto e coloca o número do nosso decreto, tá certo? Porque essa mensagem não é para nós, é para quem usa o decreto federal. Tudo bem? Então, nós estamos no nosso prazo, tá bom? Você não vai conseguir ignorar, porque você precisa colocar uma justificativa, e você vai usar o nosso decreto como justificativa, porque nós estamos dentro do nosso prazo, certo? No caso de contratações que ficaram impossibilitadas de execução devido à insuficiência orçamentária, devemos justificar no relatório de risco ou podem ser excluídas? Não, na verdade, gente, vocês ainda não têm
contratação que ficaram impossibilitadas de ser executadas, porque a gente não acabou o ano. Para você falar que uma contratação ficou impossibilitada de execução devido à insuficiência orçamentária, você só vai saber isso dia 31 de dezembro. Porque até 31 de dezembro pode chegar dinheiro, né? Então, eu não vejo isso. Se vocês estão falando de contratações de 2024, não tinha PCA. PCA em 2024 não era obrigatório. Então, não tem relatório de riscos, não tem nada. As contratações do ano passado, de 2024, vocês vão seguir normal, conforme vocês sempre fizeram. Elas não tiveram PCA vinculadas a ela, tá certo? A gente está em maio, não tem como falar que tem contratação que não foi executada por insuficiência orçamentária. A gente tem que esperar o final do ano. Até o final do ano pode chegar dinheiro. Sei lá, pode vir um dinheiro aí do céu, cair do céu e falar, ai, nossa, chegou dinheiro. A gente não sabe, tá? Boa tarde. Como selecionar... Meu Deus, eu estou nas perguntas de 2h30, Paty. É, Lascou-se. talvez não dê tempo de fazer todas, né? Estou achando. Como selecionar um DFD no momento de lançar uma compra por inexigibilidade no novo divulgação de compras? No caso, esse DFD está agrupado em uma contratação com outros DFDs. Então, você não tem como selecionar o DFD. Como é que funciona? Se essa contratação que você está fazendo, esse DFD estiver em uma outra contratação, você vai no novo divulgação e vai colocar ele como anexo. E vai colocar na justificativa ou nas observações complementares, escrevendo isso. Que esse DFD está vinculado à contratação tal, porém, que não ocorreu nessa contratação por causa disso, 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 mas que ela está, né, nessa contratação tal agora e vai ocorrer. E aí você coloca isso, lembrando, gente, que tem que colocar isso no processo administrativo também, tá? Não só na justificativa ali da contratação, mas do processo administrativo também, tá certo? Como proceder para publicar uma dispensa de licitação sem disputa referente a um DFD específico que está inserido na contratação composta por vários DFDs, de que forma, no momento da divulgação, não sejam incluídos anexos pertencentes a outras contratações vinculadas nesse processo? Existe alguma configuração? Mesma resposta do Alex, tá? Você tem uma contratação. Essa contratação está cheia de DFDs, tem 3, 4 DFDs. Você pode, se ela não tiver sido iniciada, já respondi isso algumas vezes, mas vou responder novamente. Se ela não foi iniciada, você pode devolver, desvincular esses DFDs e fazer quantas contratações forem necessárias, e isso está na oficina, ou se ela já foi executada, se ela já foi iniciada, você pode pegar esse DFD, criar uma nova contratação na divulgação de compra, sem passar pelo PCA, colocar esse DFD em cópia, em anexo, e justificar, e também no seu processo administrativo. Como devemos proceder com DFDs que estão inseridos no registro de preços? Não entendi. Antônio Ferreira da Cruz, pode perguntar novamente. No PCA 2026, precisamos colocar as contratações contínuas, as quais já foram contratadas no ano do PCA. No entanto, ainda gerarão gastos ao erário no decorrer dos anos. Prorrogação, tá? Já respondi. Com relação à execução do PCA 2025, tem uma dúvida sobre o uso de ata de registro de preços. Em Botucatu, a Unesp possui 5 unidades. Quando uma delas conduz o processo, as demais participam como unidades beneficiárias. Como devemos proceder na prática? A unidade que fará a licitação utiliza o DFD. Preciso da ajuda daqui dos universitários. Paty, você entendeu essa pergunta? Às 14h35. 35. Com relação à execução do PCA 2025, execução, ok, vai fazer a contratação. Temos uma dúvida sobre o uso da ata de registro de preço. Em Botucatu, a Unesp possui 5 unidades. Quando uma delas conduz o processo, as demais participam como unidades beneficiárias. Como devemos proceder na prática? A unidade que fará a licitação utiliza o DFD das unidades beneficiárias da ata? E como a unidade beneficiária faz a baixa da contratação no sistema?
considerando que a licitação tá, acho que eu entendi. Então, nesse caso, entendi. Porque todo mundo fez seu PCA, pediu seus quantitativos, mas a compra vai ser centralizada. Aí vocês estão pensando o seguinte: e agora? Eu tenho uma contratação aqui com 10 unidades, todo mundo tem contratação com 10 unidades, mas a unidade central vai contratar 50. Então, todo mundo pediu 10, mas a unidade. E como que faz para dar baixa nessa contratação, né? Para dizer que ela foi adquirida? Pensar. É porque, na verdade, vocês tinham que ter descentralizado isso no próprio PCA. Vocês tinham que ter colocado, mandado esse DFD, essa contratação, para essa unidade quando do PCA, entendeu? Que aí ela ia juntar essas contratações e fazer uma contratação só. E aí a contratação dela já ia conter os DFDs de vocês. Entendeu? E aí ela já fez a contratação? Tem uma oficina que eu falo sobre isso, que é a transferência de responsabilidade entre uma OASG e outra. Teria que procurar em qual que está. Pensando aqui. Que aí vocês transferem essa contratação, e aí lá eles vão pegar essa contratação e vão juntar e vão fazer uma única contratação. Numa mesma, entendeu? Vão juntar esses DFDs todos numa contratação só. Você pode fazer, você pode fazer também uma unidade requisitante em Botucatu. E eles fazem o DFD nessa unidade requisitante. Então, quando for esse objeto que vai ser. Mas, sim, o que eu não entendo é como é que vocês já sabem que é um registro de preço? Vocês já estão fazendo o planejamento já colocando a modalidade? Não teria que estudar ainda para ver qual é o tipo de aquisição, dependendo do objeto? Vocês já estão colocando assim, né? Provavelmente é porque é o seguinte: vocês compram sempre por registro de preço, então no planejamento vocês já estão fadando o trem a ser comprado como registro de preço. Vocês não estão nem se dando a oportunidade, de repente, de estudar para tentar ver se um credenciamento seria melhor, ou um contrato de prestação continuada, né? Tipo isso. Tá, beleza. Bem, Paty, ficaram umas questões. A gente já pode até fazer Sim. outro tiradentes. É. Não foram muitas, não. Na prática dá para mais uma, né? Mais um usuário desconhecido aqui. Eles falaram que eles fazem sempre, mas olha, sugiro que vocês repensem, viu? Tem contrato de prestação de fornecimento continuado, tem outras formas, a lei traz muitas coisas novas. Podemos incluir um DFD em materiais de escritório? Incluir um DFD, materiais de escritório, caneta, borracha, incluir junto, material de consumo, bem, como água, café, né? Olha, aí o povo, eles já estão fazendo o planejamento, dizendo que vai ser ata de registro de preço. Ô, gente, eu vou picando vocês. Meu Deus, não pode não, gente. Vocês têm que colocar só o que vocês querem consumir. Depois vai ter que fazer um ETP para poder entender. Mas pode sim. Só que você vai fazer o DFD, aí vai acontecer o que está acontecendo com a galera. Depois você vai querer dividir, depois você vai querer devolver. É melhor você fazer um de material de expediente, um de água, café e açúcar, gêneros alimentícios, e cria um processo para cada um. Depois é melhor você fazer uma fusão dos processos do que você ter que ficar devolvendo. Pergunta aí para os seus amigos, pessoal, o que vocês acham? Ele faz junto ou faz separado?
Ele faz junto material de expediente e gêneros alimentícios ou separado? Votem aí, por favor. Enquanto isso, eu vou ler rapidão. No processo de aquisição de dependente de artes de preço em que participamos como beneficiários, como deve haver feita a baixa no TPA? Há um procedimento específico? A gente pode trazer isso no próximo Tirar Dúvidas, Paty. Duas coisas que a gente pode trazer. Falar sobre isso quando tem um órgão que vai ser partícipe de ata. Uhum. Eu acho que é uma dúvida que a galera tem. Sim. E quando tem vários DFDs agrupados, eles querem. Tudo bem que a gente já falou sobre isso, mas a gente trazer tipo igual eu fiz do credenciamento, um caso, tipo, Estudo de como caso, né? estudo de caso, entendeu? Tá. Por Boa. exemplo, nós DFD de farelo de soja, tem que comprar. Ó, farelo de soja e milho a granel. Tem que comprar os dois juntos, posso comprar só o milho. Como funciona? Pode comprar só o milho. Pode devolver e separar, entendeu? Ou pode comprar o milho e depois faz um processo aberto, abre um processo para comprar a soja. Boa tarde, nesse momento de 2025, os setores representantes farão seus DFDs para 2026. Porém, só em 2026 vamos saber se podemos comprar. Haja visto que estamos condicionados ao recebimento de recursos. Mas e aí? Nunca vai bater a quantidade. Como faremos? Esse não vai bater a quantidade. Eles vão colocar o que eles realmente precisam. Quando chegar no momento de atualização das janelas, aí vocês vão pegar e vão colocar a quantidade de acordo com o orçamento. Aí vocês vão fazer as adaptações, porque uma adaptação em outubro e novembro e a outra adaptação é depois da aprovação da LOA. Aí vocês vão fazer os remanejamentos de quantidade. Então, em setembro, na revisão, não pode incluir DFD, só pode ser feito ajuste? Não, pode incluir sim. No caso geral, que não irá mais precisar? Não, pode incluir sim. É inclusão, redimensionamento e exclusão, tá? Então não tem que constar, Lucilene. E quando o convênio envolver dispêndio de valores, por exemplo, um convênio com uma universidade com transferência de recursos para pesquisa. Aí, Veridiana, tem que ver. Tem que ver porque transferência de recursos para pesquisa é verba específica, né? Aí tem que ver se vai para o PCA. Aí eu teria que olhar, pesquisar, olhar direitinho para te dar uma resposta mais direcionada. Assim, de bate-pronto, eu não sei o que te responder, viu? A gente não sabe de tudo, tá, gente? Posso utilizar o mesmo DFD para várias contratações, você pode colocar uma caixa para ele doméstico, onde conta vai utilizar esse DFD? Não, é melhor separar, gente. Vocês estão vendo aí a treta que o povo está tendo para separar. E vocês estão querendo juntar? Ó, aí, só para responder essa pessoa aqui que ela falou, obrigada, mas eu só vou conseguir saber fazer as adaptações em 2026. Em 2026, após a aprovação da LOA, você tem uma semana para adaptar, viu? Aí você consegue. Você consegue devolver e adaptar. Poderia fazer um estudo de caso por secretaria? Ai, quem pergunta? Alex, você quer vir trabalhar aqui? Aí eu ponho você para fazer os estudos de caso. Imagina, por secretaria são 58, 63. Imagina, não tem como. Qual a sua secretaria? Boa tarde. Aqui na Seduc fazemos todos os FDs para 2025 dentro de uma única oásis. Agora, na execução, as demais unidades não conseguem vincular no sistema as contratações. As indicações são feitas no processo administrativo. Existe alguma outra forma de prosseguir? Renata, você poderia devolver as contratações. Deixa eu pensar. Fizeram tudo numa oásis só? Na Seduc, né? Nossa, deve ser uma renca de contratação, hein? Misericórdia, Senhor. Olha, fazer direito agora para 2026. Porque você poderia devolver e passar essas contratações para cada UAS, que vai dar um trabalhinho. Que aí você transfere a responsabilidade. Paty, a gente pode ensinar como é que transfere a responsabilidade das contratações. Tá bem.
que eu acho Eu que é tô uma anotando. coisa. Eu estou Uhum. pensando se eu já falei na oficina, mas eu acho que não custa nada a gente mostrar aqui como é que transfere, que aí eles aprendem como é que faz, entendeu? Acho que é uma boa mostrar. Boa tarde, um exemplo. Temos uma contratação com 5 DFDs. Aí, só que eles só vão usar um. E ela pergunta: será que eu pego esse um e faço uma contratação e depois executo a contratação com 5 DFDs? Se você for executar esses 5 DFDs juntos, pode ser. Aí você fala que você está executando essa contratação agora com um DFD e que os outros 5 estão vinculados à contratação tal e que ela vai ser executada tal dia. Lembra de colocar também no seu processo administrativo. É importante só que essa contratação seja efetivamente efetuada. Senão, o que que você faz? Você usa essa contratação para um DFD e deixa os outros 4 para fazer uma contratação nova, entendeu? Que eu acho mais prudente, que aí você já usa essa contratação, entendeu? Agora, se não, você pode fazer isso sim. Se os outros 4 forem ser feitos juntos e for ser feito mais brevemente, beleza, tranquilo.